E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou gravar um vídeo para poder divulgar, né, um trabalho que eu desenvolvi com uma querida amiga minha e que possa vir a interessar vocês para futuras pesquisas. Então, eu vou falar um pouquinho do livro O Humor nas Literaturas de Expressão de Língua Inglesa, que eu organizei juntamente com a Suelen. A ideia do livro surgiu no ano passado na Abralic, que foi sediada na UERJ, né, no campus do Maracanã, e porventura a Suelen e eu estávamos hospedados na mesma pousada. Aí naquela semana que a gente estava participando do congresso, a gente começou a trocar algumas figurinhas, falar dos nossos projetos de pesquisa, e quando a Abralic, né, já se deu por encerrada, nós mantivemos contato, né, por Facebook, WhatsApp, né, e a Suelen estava com a ideia de organizar um livro que tratasse a questão do humor, né, na literatura inglesa. Daí ela tinha me convidado para propor um capítulo e eu aceitei de prontidão porque era um tema que eu já estou familiarizado no meu mestrado e que a gente precisa. Aí eu pensei, né, o que eu poderia propor, né, para não ficar só nos meus temas do doutorado ou do mestrado. Então surgiu a ideia de fazer um artigo com uma professora de Dourados, né, de Mato Grosso do Sul, que é a professora Lucília, que a gente analisou uma outra peça do Shakespeare, só que a gente só concentrou o trabalho numa única cena em que a gente averiguou a presença da comédia, né, da questão do riso, do humor do personagem. Então a Suelen propôs, né, fazer a organização desse livro e eu ficaria então como um autor do livro, né, como um dos contribuintes do livro. Só que nesse meio tempo que a gente foi fazendo conversas, né, fazendo orçamento, ela acabou me convidando para organizar o livro, até pelo fato de que eu conhecia bastante pesquisadores que têm trabalhos na área, né, com a linguagem humorística, não só no Shakespeare, mas também com outros autores. E aí eu fiz o convite para esses autores que eu conhecia. Ela já tinha um autor em mente, também ele já aceitou o convite. E vamos falar assim brevemente da proposta do livro. Então, a ideia de a gente fechar a questão do humor na literatura inglesa foi por conta do seguinte: muitos trabalhos que eu tenho pesquisado e que a Sueli também tem pesquisado se deve ao fato de que quando você vai trabalhar a linguagem do humor, você vê muita recorrência sobre a questão da tirinha, da piada, do cartoon, né? Então são trabalhos que têm tido uma abordagem mais pela questão da linguística, né? E como a gente vem da literatura, eu pelo menos não tive conhecimento de trabalhos que tivessem enfatizado o texto literário. Então a Sueli então propôs que a gente convidasse, né, esses autores que estão aqui no livro para que a gente pudesse fechar a ideia de trazer um texto, né, que contribuísse para o campo sobre o estudo da língua, né, da linguagem humorística na literatura. Então a gente pegou autores que são considerados canônicos, né, do universo inglês, e a Suelen e o Renato acrescentaram o Alan Moore, que é um quadrinista bastante reconhecido, né? Então, quais foram os autores que a gente elencou? Então nós temos o Geoffrey Chaucer, que é considerado o pai da literatura inglesa, que tem uma obra bastante rica, que são os Contos da Cantuária, em que ele traz um universo de personagens tipo, né? Então a autora que contribuiu para esse trabalho foi a professora Márcia Medeiros, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a UENS, do campus de Dourados. E a Márcia, ela já tem um trabalho bem reconhecido, né, com o Chaucer, tanto é que assim, a Márcia, ela tem formação em História, então
a veia histórica, né, a formação dela de história contribuiu muito para poder trabalhar essa questão do texto literário. E o capítulo dela, ela vai analisar o conto do moleiro e o conto do feitor. Ela faz um breve parâmetro, né, da questão do gênero que originou o conto esses contos, que seria o fabliau, que seria um gênero cômico francês. E aí depois ela vai ver as reverberações então desse gênero nesses dois contos do Chaucer. O próximo autor que a gente vai trazer para o livro é o William Shakespeare, cujo capítulo foi escrito por mim e pela professora Lucília, também da UEMS de Dourados. A gente vai trazer o sapateiro da peça Júlio César, porque ele é um personagem que é marcado muito pela questão dos trocadilhos, né, pela muita ironia, muito deboche, e como ele aparece apenas no ato 1, cena 1, então a gente quis resgatar essa comicidade, né, essa linguagem do sapateiro, e a gente foi mais pelo viés da teoria da tradução. Então a gente fala que é um trabalho de tradução comparada, né? A gente cotejou duas traduções da peça Júlio César em relação ao texto original do William Shakespeare, né? As traduções que a gente consultou foram do Carlos Alberto Nunes e do Carlos Lacerda. Sobre o capítulo da professora Márcia, sobre o Geoffrey Chaucer, as traduções dos contos foi ela que fez. Então, ela não consultou a tradução do Paulo Visioli ou a tradução do José Botelho. Foram traduções que ela fez e que, porventura, resgataram também essa linguagem bastante característica do Chaucer. Ficou bem legal. O próximo autor que vai integrar a coletânea do nosso livro é o Charles Dickens, que vai ser apresentado para nós pela Ana Lívia Verona, que é minha colega de pós-graduação, né? Ela fez mestrado, agora ela entrou no doutorado, e o capítulo que ela vai trazer do Charles Dickens é uma parte da sua pesquisa de mestrado, onde ela vai analisar o humor do Dickens na crônica Casa de Penhores, que foi traduzida pelo Marcelo Hollenberg numa coletânea chamada Retratos Londrinos. Então a Ana Lívia vai partir então da veia linguística do Chaucer e vai fazer então um estudo aprofundado dentro desse conto, onde o Charles Dickens faz um retrato da Londres do século XIX. E é muito legal o trabalho que ela faz. Gostei muito. Eu espero que vocês venham gostar também dessa contribuição que a Ana Lívia fez. O próximo capítulo é do humor do Oscar Wilde, que foi elaborado pela Miriam Ruffini e o Eduardo Francisco Ferreira. A Miriam e o Eduardo foram meus colegas enquanto eu fazia o meu mestrado em Florianópolis. E a Miriam já desenvolvia um trabalho com o Oscar Wilde, que porventura foi tema de doutorado dela. E eu fiquei surpreso com o trabalho que o Eduardo desenvolveu junto com a Miriam, porque eu conhecia os trabalhos do Eduardo, mas não com a linguagem humorística. Então foi uma surpresa, foi muito legal a contribuição que eles fizeram. E lembrando que o trabalho dos dois não vai tratar do Retrato de Dorian Gray, que é a obra principal que todo mundo conhece do Oscar Wilde. A Miriam e o Eduardo vão trazer outros contos do Wilde, né, e vão fazer um trabalho comparativo, né, do texto original com a tradução feita pelo Oscar Mendes, que é um poeta brasileiro, que teve algumas reedições, e vão tratar também pela teoria da tradução. Em seguida, nós temos o capítulo da Suelen, que organizou o livro juntamente, que propôs, né, a organização do livro. Ela vai tratar o V de Vingança, do Alamor. Lembrando que quando o pessoal pensa do V de Vingança, o pessoal está pensando naquela adaptação cinematográfica. A Suelen não quis partir para o texto cinematográfico, pelo fato de que já existem muitos trabalhos, né, sobre o V de Vingança para o cinema,
Então ela quis partir diretamente do quadrinho, que porventura também é tema dela de pesquisa de doutorado. Ela vai estudar então a questão da ironia do personagem V, que é o protagonista. E então assim, a questão tem um viés mais político, bem irônico, bem anarquista, né? Bem, vamos assim dizer, talvez revolucionário. E a Suelen faz um trabalho bacana estudando então o quadrinho do Alan Moore, estudando o personagem V num fragmento onde ele tem o encontro com a Estátua da Justiça. E para encerrar a coletânea, a gente tem o capítulo do Renato Aranha, da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi justamente ele que era um dos contatos da Suelen, e que fechou a coletânea fazendo uma análise do quadrinho também do Alan Moore, que é o Piada Mortal, é um dos quadrinhos do Batman. E ele vai partir da vertente da correlação entre o gótico e a linguagem humorística. Quando o Renato apresentou esse texto, na hora que eu e a Suelen fomos ler, a gente foi fazer uma apreciação dos textos, eu fiquei surpreso porque eu não imaginava que teria uma possível relação entre o gótico, né, aquela ideia do horror, do temor, com uma linguagem assim que é engraçada, mas aí depois eu vi que tinha um certo nexo, né, porque tem aquele humor macabro, né, aquele humor negro, né, e o Renato faz o trabalho também comparando não, na verdade ele não compara, ele explora, né, uma parte do quadrinho do Alan Moore, explorando a relação do gótico com o humor. E então assim, a Suelen e o Renato partiram da linguagem quadrinística. Ana Lívia, Miriam e Eduardo, eu e a professora Lucília partimos então da teoria de tradução, e a professora Márcia partiu do próprio texto literário, com traduções que ela mesma fez. Então assim, ela não fez um trabalho comparativo de tradução, porque não foi opção dela, né? Ela não quis entrar nessa questão. Aí ela fez as traduções por conta, que ficaram muito boas, por sinal. E esse é um trabalho que para nós é uma contribuição para o campo, porque quando a gente vai estudar o humor na literatura inglesa, seja em qualquer autor, a gente vê que fica muito ao passar, fica muito assim deixado de lado. Quando o pessoal vai tratar a questão do humor, né, do wit, da ironia, geralmente o pessoal fala, não, essa cena aqui é engraçada por conta disso, disso e disso. Mas a gente sabe que quando você vai ler um texto, seja ele um texto teatral, que é o Shakespeare, um conto, que é o caso do Chaucer, uma crônica, que é o caso do Dickens, né, o outro conto, que também seria o caso do Wilde, né, e você tem um quadrinho também, até porque a própria linguagem do quadrinho, né, ao contrário desses outros textos, ele tem uma linguagem própria que você pode ver nuances também dentro da linguagem humorística. E foi um trabalho legal, muito gostoso de se fazer. Então a gente ficou bem contente com o livro que saiu agora em julho. Está à venda no site da editora, da Paco Editorial de Jundiaí. Então, para quem tiver interesse, e se porventura tiver interesse em contribuir com textos sobre literatura inglesa, não só com esses autores que a gente elencou, mas com outros autores da literatura inglesa, lembrando que eu e a Sueli estamos partindo de uma literatura proveniente da Inglaterra, né? Então, mas a gente pode pensar também na literatura norte-americana, né? Que seria fazer um elo bem legal. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês procurem o livro, comprem e se divirtam, porque esse livro foi um trabalho muito gostoso de se fazer. São pessoas bastante competentes, né, nas suas pesquisas, não só eu e a Sueli, mas como os outros demais. Então, assim, foi um trabalho muito legal. A gente optou por fazer essa ordem cronológica, porque a gente sabe que o humor, né, ele vai mudando, né, de acordo com o deslindar da história, né, de acordo com o deslindar do tempo, o tipo de manifestação onde ele aparece.
Então foi um trabalho bem legal, em que pegamos autores conhecidos, obras que já são também conhecidas e que, de certa forma, suscitaram uma certa risada, né, uma boa gargalhada, né, mas também um certo temor, né, por conta que você também tem, né, esse riso que vem lá do humor negro, né? Então, o trabalho está pronto. Então, para quem tiver interesse, o humor nas literaturas de expressão de língua inglesa, organizado pela Suelen Cordovil da Silva e por mim, Thiago Marques Luiz. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham interesse e, se vocês porventura conhecerem pessoas que trabalham em literatura inglesa, que trabalham em linguagem humorística, entre em contato no canal, que a gente está pensando, né, quem sabe, de fazer um segundo volume dessa obra. Então, propostas são muito bem-vindas e pesquisadores também, até porque a gente tem que mostrar a nossa cara para dizer, olha, tem gente trabalhando isso, não é um texto que tem que ficar lá na estante, olha, tem gente que já está pesquisando. Então, assim, vamos mostrar, então, divulgar o conhecimento da literatura inglesa, principalmente da linguagem humorística, não desmerecendo o trabalho dos nossos colegas linguistas, né, que eles fazem um trabalho excepcional. Então vamos mostrar que também nós, da literatura, nós podemos também contribuir com a linguagem humorística e mostrar que realmente o humor ele é literário e não apenas linguístico, ele também é cultural, social, político, né? Então o humor ele é um campo muito elástico e é justamente essa elasticidade, né, essa abertura que o humor nos dá, é justamente esse momento que vemos autores em que podemos trabalhar com várias nuances dos seus textos. Então, fica aí o convite, né, para vocês conhecerem a obra e também para futuras contribuições. Valeu!